a oportunidade que Deus tem concedido, e a palavra de Deus é viva e eficaz em seus efeitos. Cada palavra, cada louvor que já foi ministrado nessa noite, eu sei que foi direcionado por Deus. Aleluia. Dentre as palavras que já foram ditas, eu guardei algo, aleluia, que foi ministrado também pelo diácono Clécio, que usarei como base para a mensagem dessa noite. Aleluia. Até nos momentos difíceis, são oportunidades para conhecer a Deus. Com base nisso, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, do seu capítulo de número 14. Aleluia. Capítulo 14, versículo a partir do 26. Me alegro pela presença, e a visita nosso irmão Ezequiel. Seja bem-vindo. Está conosco a irmã Keila também. Todos sejam muitos bem-vindos na casa do Senhor. Sei que Deus tem uma palavra especial para a nossa vida. Mateus capítulo 14, versículo 26 diz: E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Sente-se, queridos irmãos, nessa noite. O meu propósito é ser bem objetivo, ser prático nessa palavra ao nosso coração. Apesar de hoje ser domingo, sei que, como nosso pastor, passaram o dia inteiro de trabalho, corpo quer descansar, aleluia, mas eu sei que os irmãos aguentarão um pouquinho mais de tempo, aleluia, até fazermos a exposição desta palavra. Queridos, estamos diante de um texto narrado na Bíblia Sagrada, a qual, como muitos a têm como a bússola do crente, a qual essa palavra, que tem seus 66 livros, dentre eles, aleluia, há contido no Novo Testamento um relato escrito por Mateus, o homem que viu e presenciou milagres da parte de Deus por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Milagres esses que ele fez questão de narrar. E esse milagre que vamos entrar nessa história nos dá, aleluia, umas lições valiosas. Quando lemos esse capítulo, logo nos limitamos a Jesus andou sobre o mar, os discípulos ficaram com medo. Enfim,
ficamos no superficial. Mas quando nos aprofundamos na palavra do Senhor, vemos então que isto vai muito além daquilo que nós costumamos ver. Louvado seja Deus, porque retrata algo que o Senhor Jesus fez. Aleluia! A qual o Senhor decide revelar o seu poder para homens, para pessoas. Veja que, aleluia, os discípulos estão exatamente aonde Jesus ordenara que eles estivessem. Veja que os discípulos estão indo, aleluia, para onde o Mestre os enviou. Mas ainda assim a tempestade chegou, missionário. Ainda assim o vento soprou, e soprou o contrário. Pelo que os discípulos atemorizaram a sua vida. Pelo que os discípulos ficaram com medo. Louvado seja Deus. Veja que Jesus, no contexto, ele despede a multidão, manda com que os discípulos peguem o barco e vão, enquanto ele fica a orar, falar com Deus. Glórias a Deus. E no percurso disso, nesse intervalo, os discípulos estão em alto mar. Os discípulos estão, louvado seja Deus, seguindo viagem. Mas a tempestade, ela vem. A tempestade, ela chega. O vento sopra. E como homem, os discípulos ficam com medo de afundar, de perecer. Louvado seja Deus. No entanto, quando isso acontece, vemos então Jesus vindo sobre o mar. Aqui entramos na palavra do Senhor. Veja que aquilo que deixava os discípulos com medo, louvado seja Deus, Jesus andou por cima. Aquilo que os discípulos estavam com medo, Jesus dominou. Aquilo que deixava os discípulos na dúvida se atravessariam ou se pereceriam, Jesus vem caminhando por cima tranquilamente. Glória a Deus. Veja que Jesus, ele não pega um barco na beira para encontrar com seus discípulos. Ele vai sobre o mar. Ele anda sobre as águas. Ele caminha sobre as águas. Louvado seja Deus. E dentre, aleluia, nesse contexto, eu tiro pelo menos 3 lições valiosas, aleluia, nessa tempestade. A primeira, aleluia, a tempestade revela quem realmente está no comando. Glória a Deus. Veja que estão enfrentando uma tempestade. Não sei quem era o capitão da tripulação, mas todos estavam com medo. Mas aí aparece um personagem, aparece Jesus, mostrando para aqueles discípulos, que quem estava no comando, seja do barco, seja do mar, seja na tempestade, ele revela, aleluia, seu poder sobre o mar, aquele vento tempestuoso. Louvado seja Deus. Quando então entendemos isso, vemos que Jesus, ele dá uma lição para os discípulos. Quando os discípulos vêm, eles analisam. Pedro reconhece que era Jesus, ou melhor dizendo, Jesus clama, fala para eles: não temas, sou eu. Aí eu olho para Pedro, meus irmãos. Pedro olha para Jesus e diz: se és tu, manda-me ter contigo. Aí Jesus diz: vem. Sabe o que eu entendo? É que Pedro, ele não pede certeza se é realmente. Ele pede direção. Ele pede, aleluia, direção. Glória a Deus. Veja comigo, queridos irmãos, algo sobrenatural nisso aqui. Em alto mar, o vento soprando, a tempestade jogando contra aquele barco. A segurança daqueles discípulos era o quê? Era o barco. Agora, por que então Pedro decide sair do natural para ir experimentar o sobrenatural? É interessante, queridos irmãos, que Pedro, ele faz o que ninguém fez. Portanto, ele vive o que ninguém até então viveu.
Quando Jesus aparece, Pedro diz: se é o Senhor, manda-me ter contigo. Aí Jesus diz: então vem. Simples assim. Pedro sai do barco e começa a caminhar. Enquanto Pedro estava no barco, a tempestade já estava acontecendo. As ondas estavam jogando. O vento estava soprando. Mas por que então só quando ele sai do barco, está perto de Jesus, ele muda o seu foco, o seu objetivo? Louvado seja Deus. Quando Pedro sai do barco, a tempestade estava já, irmãos, acontecendo. Pelo que Pedro ele dá alguns passos. Aleluia! Mas ao sentir o vento soprar, o mar agitado, então ele começa a afundar. Louvado seja Deus. Entendemos então, queridos irmãos, que o objetivo, mais do que ter fé, louvado seja Deus, é manter a constância da fé. Porque esse fator é o que Jesus, ele menciona, quando ele pega Pedro pela mão e diz: homem de pequena fé. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se veem. Portanto, no capítulo 12 do livro dos Gênesis, vamos ver então Deus olhar para Abraão e dizer: sai-te da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Louvado seja Deus. Um dia mencionei isso na cidade de Bagre. Quando Abraão ele ouve a palavra do Senhor, nos tempos de Abraão não tinham, aleluia, tabernáculos ainda, não tinha sacerdote, só existia fé. Glória a Deus. Não chegou um profeta para Abraão e disse: Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai, que o Senhor te mandou. Ele ouviu a palavra, ele ouviu o mandamento, ele ouviu a ordenância. Louvado seja Deus. E foi, pelo que, aleluia, o resultado foi ser titulado pai de multidões. Glória a Deus. Pela fé, aleluia, os heróis da fé receberam galardão. Pelo que a Bíblia diz, aleluia, que a terra não era digna de os receber. Portanto, a fé que há em nós é algo tão valioso que o Senhor quer despertar na vida daqueles que ainda não têm. Quando Pedro, louvado seja Deus, ele percebe que não está no barco, que os seus pés não estão no porão do barco, que os seus amigos ficaram no barco, então bate o medo, então bate agora a dúvida. Glórias a Deus, porque o porto seguro deles era o barco, a alternativa até o fim seria o barco. Sabe o que aprendemos com isso, queridos irmãos? É que há pessoas que Jesus está dizendo: vem, e ele diz: se eu sair do barco, eu pereço. Jesus está dizendo: vem, e ele está teimando: se eu pousar na água, vou morrer, porque no barco eu tenho amigos, no barco ainda tenho alimentação, no barco eu tenho alguma certeza. Sabe que Deus ele fala para Ezequiel: Ezequiel, vem para as águas mais profundas, Ezequiel, porque aqui que eu vou te revelar as coisas que hão de proceder sobre Israel. Enquanto mantivermos os pés no raso, impossível alcançarmos as coisas profundas de Deus. Louvado seja Deus. Pedro sai, aleluia. A segunda lição que aprendemos então é que a tempestade revela
quem tem coragem de sair do barco? Não estavam todos os discípulos juntos? Por que então só um teve coragem? Todos não eram pescadores ou tinham intimidade com o rio? Por que então só um teve coragem de dizer: Senhor, se é o Senhor, manda! Louvado seja Deus! Isso ficou tão gravado em Pedro, que um dia Jesus olha para ele e diz: olha, se eu fosse tu, empurrava esse barco para fora, pegava essas redes e lançava sobre as águas mais profundas. Aí Pedro olha para ele e diz: olha, sobre a tua palavra eu vou lançar. Agora Pedro está dizendo: Senhor, se é tu, manda, porque se o Senhor mandar eu vou conseguir. Sobre a palavra do Senhor eu andarei sobre o mar. Louvado seja Deus! Então Pedro olha para Jesus e diz: glórias a Deus. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Olha só o objetivo de alguém, irmão. Um pedido, aleluia, direto. Pedro não pediu: Senhor, então acalma o mar, para que a gente remamos até chegar ao Senhor. Ele diz assim: se é o Senhor, eu quero ir por cima disso que me impede, disso que me deixa com medo. Se é o Senhor, eu quero andar juntamente contigo, junto dessa dificuldade, que não deixa o barco avançar, que não deixa nós avançar. E a palavra é: vem. Louvado seja Deus. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aí tem pessoas que são até ousados, irmãos. Ele fala para Deus, Deus manda: vem, e ele até sai do barco. Mas nos primeiros passos, ele olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a escuridão, sente o vento bater. E aí entra o versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aleluia. Ele saiu ainda do barco, ele andou, mas aí ele começou a sentir. Nós vemos de uma cidade, irmãos, da cidade de Chaves, e durante o dia a praia de Chaves é a coisa mais linda, mas durante a noite, para quem pega camarão, é a coisa mais assustadora, né, pastor? Você pode estar um palmo longe da beira, mas é como se você estivesse quilômetros de distância. Porque a escuridão, não é o reflexo, como posso dizer, a sua percepção da beira é como se você estivesse distante, muito longe, mas você está bem em pé. E quando a gente sente bater aquela maresia, né, do oceano sobre as nossas pernas, só vem um jacaré na nossa mente, né, pastor? O pastor viveu essas experiências. A gente está com a água no meio da canela, mas é como se nós estivéssemos em uma profundeza terrível. Eu imagino Pedro nessa natureza, na sua frente Jesus, na retaguarda um barco, e ele no meio disso aqui. Ele não contava que de repente as ondas batessem, o vento soprasse, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Sentindo o vento forte, teve medo. Quem nunca sentiu medo?
Um dia fomos para uma convenção e eu falei brincando com a minha esposa, mas se ela relevasse seria sério. Eu falei, nem que eu fique atracado num pilar daqui desse trapiche, eu não vou mais. Eu quero ficar aqui. Coincidência ou não, na mesma semana disso, que eu não queria voltar para a missão, Deus colocou mais 5 pedras no rim, não foi, irmão? E lá vai. Eu ia chorar toda noite com dor no rim e dizer, Senhor, se me der mais uma chance eu vou. Se me permitir, eu vou. Chegamos na cidade de Bagre. Na viagem daqui a quieto, de Breves de Macapá para Breves, senti uma dor tão forte que eu desmaiava na rede. A Marizia dava e aquela dor intensa. E a Kétila disse, lá em cima tem um bar, eu vou ver se tem remédio lá. Nunca vi procurar remédio em bar. E eu disse, vai, e traz. E ela foi. De repente ela bateu na rede, eu me espantei e a dor continuava. Aleluia. E ela me deu uma pílula preta, né? Não sei nem o que era aquilo. Não sei para que era, só sei que eu tomei. Fui no banheiro, voltei para dormir, me acordei próximo de Breves. Cheguei em Bagre, contei a situação para o pastor, para a pastora. Pensa num casal que me deu chá de tanto capim que eu nem sabia do que era. Diziam, isso aqui presta para rir, eles me davam e eu tomava. Ah, isso aqui é quebra pedra, não sei se era, me fazia um chá e eu tomava. E nada de resultado. Mas um dia eu fui fazer uns exames e disse, não é nada, é só uma dor. Peguei a moto e fui confiante. Quando batemos o ultrassom, estava lá as benditas das pedras. Voltei desanimado, triste. Voltei com medo, porque além das dores que eu sentia, agora eu teria que lidar com a mente que insistia em dizer que aquilo seria o fim. Porque as dores eram imensas. Não sei se alguém aqui já passou, se ainda não, ore para que não passe. Né? É como se ralasse dentro do seu corpo espinhos que não te deixam ter paz em nenhum momento. Se eu fizesse força, doía. Se eu não fizesse, era a mesma coisa. Mas um dia, orando a Deus, Deus teve misericórdia. Aleluia. Fez um milagre. Porque um dia eu decidi que eu até pularia nas águas, mas não queria compromisso com quem já estava nas águas. Aleluia. E Deus tem as suas maneiras de nos trazer de volta para a sua presença. Faço uso das palavras do diácono Clécio. Até dos momentos mais difíceis são oportunidades para conhecer a Deus. Louvado seja Deus. Quando Pedro, naquele momento difícil, sente o vento, o mar, então teve medo. Sabe o que está fazendo muitos retrocederem no chamado, na missão? É sentir o vento contrário. É ver as portas se fecharem. É ver o barco balançar. É ver, aleluia, as coisas darem errado, aquilo que era para dar certo, agora sair do controle. Aí você me diz, mas evangelista, estou de acordo com a vontade de Deus. Estou aqui porque Ele mandou. E a tempestade não cessa. Fica tranquilo. O Senhor aparecerá. O Senhor vai aparecer. Ainda que alguns olhem e digam, é coincidência. É o Senhor. Porque esse Senhor é aquele que o salmista no Salmo 24 vai dizer, mas quem é esse Rei da Glória? É aquele que vem, aleluia, saltando sobre os montes. Esse é o Rei da Glória. Imagina, irmãos, os discípulos no meio de uma onda, no meio de uma tempestade,
Agora olhar para a solução e ter coragem de pensar em fantasma uma hora daquela, missionária. No meio do mar, pensar em assombração, em fantasma. Louvado seja Deus. E todos gritavam, agora já nem gritam mais com medo da onda. Gritam com medo da solução. Louvado seja Deus. A terceira coisa, a tempestade revela onde está o nosso foco. É na tempestade que descobrimos então o que quero para a minha vida. Se o barco, se Jesus. Se permanecer em algo que pode as ondas quebrar. Aqui não sei se chamam para cá calafeto, né? A qualquer momento o calafeto romper e aquele barco criar-lhe uma goteira e ir para o fundo do mesmo jeito. Louvado seja Deus. Sabe o que esse barco que representa nesse contexto, irmãos? A limitação do homem. A limitação do homem. Houve um período na minha vida, agora mais ainda, mas há uns anos atrás, onde eu tive um sonho que eu saía, um pregador pregava e dizia para mim: olha, tu tem uma missão. E ele me dava um balde e eu teria que juntar muitas mangas em um caminho. E eu juntava. E até aquelas que não estavam embaixo, eu pegava uma vara e trazia aquelas mangas. E eu falei para o pastor na manhã seguinte: pastor, eu sonhei assim, assim. E ele disse: tem coragem de sair para a missão? Eu falei: tem. Nesse período a missionária estava empregada. Eu fazia também alguns trabalhos. Estávamos estáveis. Mas aí quando o pastor disse se eu teria coragem, eu animado, falei para ela e ela disse: eu tenho. Só deixa eu concluir esse mês que é para pegar o pagamento para nós ir, né? Ela recebeu e saímos. Afoio. Queria fazer algo fora do barco. Mas quando eu me deparei com o vento forte lá fora, quando eu olhei para a queda sem poder andar numa rede, porque a anemia profunda chegou. Eu passei um período que 3 dias e 3 noites eu não falei palavra nenhuma. Me deu uma rouquidão tão grande na garganta que eu não falava. Nós tínhamos um vizinho de um lado e ele todos os dias ia lá saber como eu estava. Quando ele não ia, ele mandava mensagem, eu falava: Kathleen, manda mensagem para ele. Responde alguma coisa. Mandava mensagem, aliás, no WhatsApp dela, para ela mandar para ele, e era assim. Quando eu melhorei da garganta, eu fiquei surdo. Me deu uma gripe, eu não sei que gripe foi aquela que me deixou surdo. Aí eu fiquei com medo. Pensa num homem acostumado a ouvir de tudo e agora não ouvi nada. E o vento começou a soprar. E eu disse para Kathleen, falei assim: vamos só ficar aqui um mês. Vencendo esse mês eu pago o aluguel e vamos embora. Quando uma semana antes que venceria o aluguel, paguei o aluguel e saímos. Eu fui até emprestando dinheiro para o da passagem para nós virmos embora. Chegamos na cidade de Bagre. Aleluia. Aí fomos apoiar a nossa fé novamente, o pastor com a pastora, né? Porque eu sabia, se tivesse no lado de alguém com estrutura, nós aguentaríamos o processo. Louvado seja Deus. E aqui estamos para a glória de Deus, irmão. Mas sair da zona de conforto, sair do barco, aleluia, não é fácil. Não é, aleluia, para qualquer pessoa. Sair do barco é ter a certeza que você vai deixar para trás, aleluia, amigos, família, companheiros de guerra.
mas sabendo que vai encontrar-se com Jesus. Paulo um dia adverte Timóteo no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo. No versículo 7 ele vem dizer: combati o bom combate, encerrei ou acabei a carreira, guardei a fé. Precisamos então, queridos irmãos, se é esse barco que nos impede de conhecer Jesus como Ele é, se é esse barco que nos impede de viver o sobrenatural, precisamos então fazer uma escolha. Eu fico no barco com a dúvida que eu posso afundar a qualquer momento, ou eu vou até Jesus e trago Ele para dentro do barco comigo. Temos apenas duas alternativas: ou fico no barco para perecer, ou vou até Ele para Ele acalmar o barco e nós atravessarmos. Veja que a princípio a atitude de Pedro é como se uma atitude precipitada, mas eu vejo aqui um herói, porque ele vai lá e busca Jesus. E o texto diz, deixa eu só ler para você: e quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Há coisas que só vai cessar se você pular do barco para trazê-lo, para trazer Jesus para dentro dele. Ah, evangelista, eu posso afundar, não importa. As mãos do Senhor te trarão para a superfície sólida. Ah, mas o vento vai soprar, não importa. Estou indo em direção daquele que tem poder sobre o mar, sobre o vento, sobre as ondas, e pode acalmar este mar. Quando Jesus então embarca no barco, o mar se aquieta, o vento para de soprar. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Há pessoas que só vão glorificar a Deus quando você trouxer Jesus para o barco e ele vê o mar se aquietar. Aleluia! Então dirão: verdadeiramente, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. É interessante que nesse texto a adoração só vem depois que o mar se aquietou. Quando eles veem que estão seguros, então eles adoram. Mas Pedro, antes da adoração, antes de se manter seguro, ele vai em busca de Jesus para a sua vida e a vida dos seus companheiros. Evangelista, eu conheço uma família que o vento está soprando. Você tem levado Jesus até ele? Vai perecer porque não há quem leve Jesus para dentro desse barco. Glória a Deus. Já estarei encerrando, irmão. Quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Primeiro ele se acalma, ele acalma o coração. Depois acalma a tempestade. Veja, algumas tempestades só terminam quando Jesus deixa de ser visão distante e se torna presença real. Enquanto eles viam Jesus de longe, o vento soprava. Mas agora, quando ele entra no barco, tudo se acalma. Glória a Deus. Você nunca vai descobrir o que Deus pode fazer enquanto continuar agarrado no barco. O vento pode ser contrário, mas a palavra continua sendo: vem. A fé não é ausência de vento, é presença de Cristo. Quando você afunda, Jesus não te acusa, Ele te alcança. Fique de pé, queridos irmãos, nessa noite.
Eu quero convidar você que até agora, que chegou aqui com o vento balançando, que chegou aqui, aleluia, com o coração apertado, pensando que vai afundar. Eu quero convidar você nessa noite para fazer como Pedro fez. Aleluia, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Sabe por que a igreja primitiva ela permaneceu? É porque quando eu vejo a igreja se reunindo para orar, eles oravam para que Deus desse a eles intrepidez na palavra. Eles oravam para que Deus desse poder. Eles oravam para que Deus desse coragem para eles enfrentarem um sistema da época. Louvado seja Deus. E hoje podemos orar então para Deus aumentar a nossa fé, para Deus fazer de nós o seu querer. Louvado seja Deus. Quantos podem adorar nessa noite? Quantos podem adorar nessa noite? Dizer para Deus, se é o Senhor que falou essa palavra, me manda aí também. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nessa noite. Adore a Deus, adore a Deus. Se o vento está soprando, se a tempestade balança o teu barco, fica tranquilo. Ele vai descer no monte da oração para dizer, não tem mais. Sou eu, louvado seja Deus. Veja que enquanto eles estão balançando, Jesus está orando, mas quando o medo chega, então Jesus vai e diz, não tem mais. Louvado seja Deus. Se você chegou até aqui, aleluia, convide Jesus para entrar no teu barco. Convida Jesus para entrar na tua casa, na tua família, no teu ministério, e verás a diferença. Louvado seja Deus. Quando Zaqueu vai até Jesus, aleluia, e o leva para a sua casa, então vemos a transformação. Glória a Deus. Deus eterno, Deus de maravilha. Eu oro com a igreja do Senhor nessa noite, Pai, pedindo ao Senhor que venha consolar, que venha acalmar o coração. Meu Deus, é assim. Entra nesse barco, Jesus. Acalma essa tempestade. Acalma esse coração, para que essa pessoa continue avançando nos seus objetivos. Em nome de Jesus, seja o Senhor adorado, seja o Senhor glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém, igreja. Sente-se em nome de Jesus.